mesma Por que existe coisa, que tanta o homem maldade no é coração produto do meio, humano? E por que o ser das humano estruturas sociais? odeia tanto o Não, seu não semelhante? com essa Vamos tentar entender absolutização. as respostas de O tais Evangelho ensina questões que através dos as coisas habitam, estudos antes de e tudo, o coração do ser respostas humano. oferecidas pelo Existe uma Reverendo Caio dimensão em Fábio mim a que seus transcende o seguidores de meio. redes sociais. Existe uma Acompanhe dimensão em e mim que deixe a sua transcende o opinião aspecto nos comentários estrutural das embaixo coisas. deste vídeo. Só para dar um exemplo. Oi, gente. Esse vídeo, como vocês viram, não tem som. É uma câmera de segurança que flagrou. Mas olha que situação trágica. A pessoa tropeçou na rua, tocou no calcanhar do outro. E está todo mundo tão com o espírito de Lameque lá na Bíblia. Lameque da descendência de Caim, no livro de Gênesis, que diz que porque um cara pisou no calcanhar dele, ele matou. Tá assim, tocou em mim, eu já revido. É um espírito que tomou conta da nossa geração, horroroso, e que foi alimentado por ideologias de ódio, de armamento, de raiva, de guerra, de antagonismo. É uma coletividade tomada por uma potestade espiritual perversa. E a gente precisa tomar cuidado, todos nós, porque não tem ninguém imune. Olhe para o seu coração para você não ficar assim. Por favor. Jesus morreu porque os líderes políticos acharam que Jesus esvaziava o poder político deles, que dependia da estrutura religiosa, como eu expliquei no início, dos arquétipos de religião e poder político constituído. A morte de Jesus foi uma morte política, foi um julgamento político, praticado pelos romanos, que não queriam julgá-lo nem matá-lo, com a imposição do Sinédrio, do Knesset de Israel, formado por acadêmicos, sacerdotes e as figuras mais ilustradas daquela sociedade. Alguns não queriam a morte, mas a maioria queriam matá-lo. Por quê? Porque diziam, se a gente o deixar livre, o mundo inteiro vai segui-lo, a gente tem que acabar com esse cara. Depois que ele ressuscitou Lázaro, e o que criou-se em Jerusalém da parte daquele grupo que definia o establishment era aquela obsessão pela destruição dele. Então os apóstolos todos morreram mortes políticas. Paulo foi decapitado por Nero, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, também por Nero. Todos os outros, Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes, uma morte política. João, o apóstolo, foi banido na ilha de Pátimos, que era uma ilha para exilados políticos. Por que o evangelho é político? Porque o evangelho não tem o pudor de denunciar a mentira, venha ela de quem quer que venha. Segundo o evangelho, as estruturas sociais formam a percepção humana. Ou seja, o homem é produto do meio, é o que ele está perguntando aqui. Se o Evangelho ensina que o homem é produto do meio. Jesus propõe também a mesma coisa, que o homem é produto do meio, das estruturas sociais. Não, não com essa absolutização. O Evangelho ensina que as coisas habitam, antes de tudo, o coração do ser humano. Existe uma dimensão em mim que transcende o meio. Existe uma dimensão em mim que transcende o aspecto estrutural das coisas. Só para dar um exemplo. Existe o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É aquele racismo que está presente em todas as organizações das nossas estruturações sociais, econômicas, relacionais, culturais, em prática, no acumulado da experiência humana coletiva.
onde quem era pequeno vai continuar pequeno para sempre, quem nasceu numa família pequena vai continuar naquela pequenez para sempre, quem nasceu dentro do condicionamento étnico, ou racial, ou de cor, de um determinado grupo, tem uma dificuldade brutal, quase impossível de sair daquela condição. Esse é o racismo estrutural, essa é a realidade de condicionamento estrutural da sociedade, ou das políticas, das economias, das ideologias. Isso é real? Isso existe? Sim, é claro que existe. Agora, isso é completamente absoluto? Não. Porque existem pessoas que são racistas porque ficaram condicionadas pelo meio, pelo tataravô, pelo avô, pelos brancos da família, ou pelos pretos amargurados da família, ou pelos amarelos da família, seja qual seja a natureza de racismo, ou de diferencialismo preconceituoso. Isso existe, e as pessoas aprendem. Ninguém nasce num ambiente totalmente limpo desse tipo de preconceito e se torna preconceituoso de cara. Já vai dando os primeiros passos, fazendo diferenciação entre preto, branco, amarelo, indígena, ou caucasiano, ou qualquer que seja a manifestação física da criatura. Não. É preciso que no outro convívio, pelas diferenciações, as pessoas vão assimilando. Todavia, preste atenção, todavia, não é só esse o elemento condicionante, esse é poderoso. Mas existe também o coração humano. De modo que existe o oposto. Existe gente educada em ambientes onde tudo isso era proibido, onde se dizia não. As pessoas não podem ser vistas assim, julgadas assim, entendidas assim, nem tratadas assim. Não faça isto. Mas, apesar disso, o indivíduo acaba se tornando aquilo ali que se diz que não é para ser feito, nem é para se ser. Como, por exemplo, mais um exemplozinho para terminar, no meio cristão, toda a mensagem do Evangelho é contra racismo, etnicismo, supremacismo, todas essas coisas que criam abismos e diferenciações. Tudo que Jesus disse e ensinou é contra isso. Mas você vê milhões e milhões de cristãos contra Jesus e contra o Evangelho praticando essas coisas todos os dias, porque a estrutura do processo social, econômico, cultural, se tornou infinitamente mais poderoso do que o Evangelho na vida deles, porque o Evangelho mesmo ficou apenas preso dentro de um livro chamado Bíblia, mas nunca entrou nas suas mentes, nem nos seus corações, nem transformou as suas compreensões, nem alterou as suas cognitividades. Então, respondendo a sua pergunta, existe essa dimensão essencial onde, num ambiente muito ruim, podem surgir pessoas lindas e maravilhosas que rompam a bolha, tanto quanto existem pessoas criadas em ambientes muito bons, mas que, pela natureza intrínseca de uma perversidade que está para além de descrições e que o próprio apóstolo Paulo chamou de mistério da iniquidade, você pode ver eclodir de uma casa cheia de amor e de bondade, de graça, de perdão e de misericórdia, uma pessoa completamente antitética e oposta a tudo aquilo quanto a cercou, de modo que esses dois elementos estão presentes, e não adianta querer percentualizar, 30%, 40%, 70%, é de um simplismo quantitativo ao qual eu não me permito, minha inteligência não me permite cair nos simplismos dessas quantificações. Agora, esses fatos estão presentes, simultaneamente, em todos nós.